A gente às vezes parece se perguntar por que que as emoções existem? Qual é o propósito da emoção? Porque as pessoas têm emoção. O que que a gente deve fazer com essas emoções? Veja que elas existem e elas a têm porque elas são cruciais para a nossa própria sobrevivência. Então, a comunicação e a solução de problemas em si também vai ser um fator que a própria emoção existe para trazer esse tipo de comunicação e também para a gente ir à luta ou resolver algum problema. Então, as emoções elas não são uma coisa, algo incômodo que a gente deveria de fato nos livrar ou ignorar elas. Pelo contrário, elas representam aí um ponto essencial do ser humano. Então, as emoções elas são um sinal que de fato vale a pena ouvir. Elas de fato são sinais que a gente precisa ouvir. Por quê? Porque elas fornecem para a gente muitas mensagens de que, por exemplo, se estamos em perigos, de que os nossos limites eles estão sendo ultrapassados, de que nós nos sentimos próximos de alguém seguro, familiar, ou de que essa pessoa é confiável, familiar, ou que alguém importante está ausente. Então, as emoções elas são muito importantes nesse sentido porque elas informam se as pessoas, se as coisas estão indo bem e como a gente pode organizar elas de uma maneira a responder de maneira rápida a algumas situações para a gente tentar garantir que todas as coisas elas de fato acabam meio que seguindo o caminho. Então as emoções elas são de fato até mais perceptíveis, até mesmo como alterações na prontidão para o agir. Então elas preparam as pessoas de uma maneira para que elas estejam aptas para responder a essas mudanças que ocorreram dentro da situação. Então, por exemplo, com medo as pessoas recuam, com a raiva as pessoas se expandem, com a tristeza as pessoas se retraem. E quando sentem de fato interesse, elas se abrem. Então as pessoas elas estão em um processo contínuo de mudança em relação ao ambiente e transformando a si próprias através principalmente das emoções. Então quando a gente observa, poxa, qual é a função da emoção? Ponto. A emoção ela está sinalizando para a pessoa o estado de sua relação com outra pessoa ou com o próprio ambiente que ela está inserida. A emoção está sinalizando às outras pessoas o estado da relação de uma pessoa com alguém ou com o ambiente. A emoção ela organiza a pessoa para agir, para ação. A emoção ela monitora o estado dos relacionamentos. A emoção avalia se as coisas elas estão saindo, indo do jeito que a gente quer, dentro do que é aquele permeado do nosso controle. A emoção até mesmo melhora a aprendizagem. Então, como juncos ao vento, as pessoas elas mudam a própria inclinação e a própria orientação de acordo com as coisas que vão aparecendo ali. Então, a emoção, basicamente, ela comunica as pessoas de uma maneira precisa sobre a natureza dos próprios vínculos relacionais delas com o meio. Então, elas acabam assim, meio que até mesmo informando, né, fazendo aí, trazendo ao ponto da informação no sentido sobre os relacionamentos que elas estão, se estão sendo aprimorados, se estão sendo interrompidos ou se precisam aí, né, de alguma coisa para ser feita nesse sentido, se precisa de certo modo, né, alguma coisa, fazer alguma coisa para que alguma coisa aí seja modificada nesse sentido. Então, é, elas muitas vezes elas vêm aí para querer comunicar às outras pessoas ou para si próprio o estado, né? A necessidade, o objetivo, as inclinações da pessoa. Então as emoções elas também acabam que regulam também o comportamento do outro que está em contato com essa pessoa que está emocionalmente ativada. E assim, não existe um sinal externo que possa muitas vezes dizer às pessoas o que as outras pessoas estão pensando. Mas, por outro lado, as próprias emoções, elas são visíveis, por exemplo, no rosto, na voz de alguém. E aí, assim, então, logo elas regulam a própria pessoa e o próprio outro que está ali inserido naquele meio. Então, as emoções, elas também configuram temas relacionais que se tornam aí organizadores centrais dos vínculos, dos relacionamentos. Veja que a tristeza, ela fala da perda,
né? A raiva tem a ver com a frustração ou com a injustiça. O medo, ele muitas vezes está relacionado, o medo está relacionado muitas vezes com a ameaça. O ciúme muitas vezes fala sobre um afastamento ou uma traição percebida. Então veja que cada emoção define a relação entre uma pessoa e outra, e entre uma pessoa e o próprio meio, o próprio ambiente do qual ela está inserida. Então as emoções, elas melhoram claramente a inteligência. Então, basicamente, quando a gente começa a considerar isso, a gente precisa ver que quando a gente vê isso, a gente precisa considerar que o medo, ele diz às pessoas que elas estão em perigo, a tristeza está revelando ali que alguma coisa importante foi perdido, que, por exemplo, até mesmo a questão da alegria está trazendo ali que uma meta desejada foi alcançada, por exemplo. Então, as emoções, elas dão às pessoas informações relacionadas com o seu próprio bem-estar, informando, por exemplo, quando as próprias necessidades ou quando os próprios objetivos ali estão sendo alcançados ou então estão sendo frustrados. Então, você vai ver que sentimentos, às vezes viscerais, eles vão acabar guiando aí as decisões das pessoas. E aí isso vai reduzir também aí rapidamente as alternativas de outros pontos ou de ponto C ser considerado ali naquele cenário. Por exemplo, quando a pessoa fala que decidir ali, no momento da pessoa for decidir onde é que vai passar as férias, as emoções de uma pessoa, pode dizer aí que elas preferem a praia, em vez de ir para uma montanha, para um sítio, por exemplo. Então, as próprias preferências emocionais, elas vão reduzir as opções que as pessoas elas precisam considerar como um todo, ou seja, e evita que a própria mente fique sobrecarregada com tanta informação para escolher alguma coisa. Então, quando a gente olha para isso, a gente sabe que existiu aí muitas descobertas, muitas pesquisas que acabou levando aí ao reconhecimento da importância da emoção, até mesmo no próprio amadurecimento da pessoa enquanto ser no mundo, enquanto indivíduo. Então, uma grande descoberta, inclusive, sobre isso foi relacionado com a inteligência das emoções, foi de que pessoas com dano cerebral que perderam até a capacidade de responder emocionalmente, elas são incapazes de tomar decisões e de resolver problemas. Veja como isso é um ponto que é delicado, porque isso é muito interessante, porque elas perderam a visceralidade que estava orientando ali esses processos. E aí tem um teórico citado por Greenberg, que é o Damasio, que ele traz assim alguns pontos sobre isso, né? Ele contou uma história de um paciente muito extremamente racional com dano cerebral que por ter perdido ali a capacidade de sentir, ele não tinha medo de dirigir em uma tempestade de neve, por exemplo, em um dia gelado, e aí foi uma consulta médica quando os outros pacientes eles tinham cancelado as consultas marcadas para aquele dia ali, por exemplo. Então, quando esse paciente que não apresentava nenhuma deficiência intelectual, ele foi questionado se ele desejava que a consulta dele fosse remarcada para terça-feira, para quinta-feira seguinte, ele teve uma dificuldade em decidir o dia. Então, não tinha um sistema de preferência ali de base emocional para orientar a decisão. Então, o cérebro emocional, basicamente, ele aprimora a tomada de decisões e reduzindo ali rapidamente as opções que a pessoa tem que pode ser considerada ali. Então, o cérebro emocional, ele destaca certas alternativas como um sentimento de acerto e acaba eliminando todas as outras como se fosse trazendo ali uma sensação de não esse é o caminho que eu quero, não é esse, só aquele ali. Então, isso é um ponto importante. Então, aí outra função importante e ligeiramente diferente é que as emoções elas melhoram a própria aprendizagem. A emoção ela aumenta a capacidade da gente aprender porque ela atribui a certas coisas meio como se fosse um selo de que não deve ser esquecido tal coisa ali. Ela fica, as experiências que a gente tem que envolve principalmente a emoção, muitas vezes, quando ela é bem ativada, é aquelas que mais ficam marcadas ali na memória da pessoa. Então, isso é um ponto que é crucial dentro desses aspectos, porque basicamente
quando a gente olha para isso, e a gente precisa entender que essas emoções ela acaba promovendo a aprendizagem em uma única alternativa ali, como se fosse aquilo ali como meio que o único caminho ali. Então, quando uma pessoa fica, por exemplo, toca ali um fogão quente ali, ela aprende a nunca mais tocar aquilo ali, por exemplo. Então, as pessoas elas aprendem coisas dessa maneira porque têm reações emocionais tão intensas a ponto que o próprio cérebro armazena aquela experiência na memória emocional para nunca mais ser esquecida. Então, até já foi dito como que o cérebro é como um velcro para o afeto negativo e como o teflon, por exemplo, para o afeto positivo. Então, os sentimentos negativos, eles grudam mesmo. E a gente lembramos, quando a gente acaba lembrando dele, da causa, é porque isso acaba ajudando a gente a sobreviver. Então, alguns sentimentos positivos, eles saltam para fora e meio que evaporam. Então, é melhor meio que usar essas emoções, esses sentimentos, enquanto a gente sente que eles de fato vai ampliar o nosso horizonte, que ele de fato vai enriquecer. Então, aí o próprio Greenberg ele traz uma experiência de aprendizagem que ele teve enquanto ele escrevia uma edição do livro, né, da terapia focada nas emoções. Ele disse que foi muito doloroso para ele ali se queimar no forno. Então ele estava de manhã, depois que ele escreveu algumas partes do livro, ele ouviu um telefone tocar e atendeu. Aí ele voltou para o computador e digitou mais algumas linhas. Mas aí meio que o computador travou ali, as palavras que estavam na tela, nada mais estava se movendo e aí ele não tinha salvado nada durante aquela manhã. Então, isso aí foi na época de 1997. Naquela época, os primeiros computadores eram bem por essa perspectiva que não era outra coisa, na verdade, era muito, muito lento. Então, por conta disso, ele teve ali premonição de que, meu Deus, um desastre ali poderia acontecer. Então, ele entrou em pânico e ansioso, ele começou a bater nas teclas ali com raiva porque aquilo ali aconteceu. Então, ele tentou de tudo, ele sabia que para fazer que o computador para voltar a funcionar, para não perder aquele texto ali que é tão importante para ele, mas nada funcionava. Então, ele pensou que não iria fazer ali um relato ali, não vou fazer um relato detalhado da minha fisiologia, dos sentimentos, da tendência, da ação, das palavras. Ele apenas disse ali que não era uma coisa agradável, que não era bonito. Então, ele ligou freneticamente para o serviço de assistência ali da informática dele. Na verdade, o que doeu terrivelmente ele ali é que não tinha como salvar o trabalho que ele realizou, que ele gastou aquela manhã inteira ali fazendo. Então, com o consultor ali de TI do outro lado na linha, ele com ficou muito brabo ali, e aí teve que reiniciar de fato o computador, e aí matou basicamente tudo aquilo ali que ele tinha escrito ali, que ele escreveu, e perdeu todo o trabalho da manhã. Bom, ele disse que aprendeu, mas por conta da resposta emocional que ele teve, então a situação basicamente definitivamente chamou a atenção dele. Então, desde então, ele começou a ficar salvando o trabalho ali regularmente. Então, veja que esse tipo de aprendizado emocional ensina muitas coisas às pessoas, porque ajuda, por exemplo, a evitar que ela percam as coisas. Você, por exemplo, ele traz, o próprio Greenberg traz que, poxa, ele traz a pergunta de que, será que você alguma vez já perdeu sua carteira, seu passaporte, uma bolsa sua? Então, se a gente reaver esses itens, não é só um aborrecimento em si, mas, assim, uma possível, por exemplo, fonte de uma perda financeira, porque há um impacto emocional imediato ali, o pavor, a ansiedade, a dor, que é tão intenso, né, ali naquele momento que a pessoa, que aquilo ali se torna uma coisa bem altamente motivado para a pessoa não cometer essa burrada de novo. Então, as pessoas definitivamente elas não são sábias, não só por conta do próprio intelecto, digamos assim, mas quando a gente aprende padrões do mundo, como se fosse com uma velocidade muito maior do que a ideia para do que é o ideal, às vezes, para analisar conscientemente ali a informação, racionalmente a informação. Logo, então, as emoções servem também para esse ponto. Elas vão guiar esse raciocínio. Então, as emoções elas não são simplesmente uma interrupção da vida, do curso que precisam ser controladas. Pelo contrário, ela se trata de um processo organizadores que
precisam ser atendidos. Então, combinado com a emoção, com a emoção com a razão, você vai ver que elas basicamente ajudam a tornar as pessoas mais efetivas nos ambientes que estão aí, de fato, em constante movimento. Então, ela ajuda a gente a acabar se adaptando em um mundo e facilitar a própria resolução adaptativa dos nossos problemas. Então, muitas emoções elas vão resultar, de fato, de avaliações automáticas de situações em relação às próprias necessidades do nosso organismo, dos aspectos fisiológicos da gente sim. Então as emoções elas meio que fornecem o sinal sobre qual é a necessidade que está operando ali naquele momento. Então, isso envolve tanto a cognição, ou seja, os pensamentos, na forma de avaliação daquele cenário, como também a própria motivação ali, o que instiga o sujeito observando ali no aspecto da necessidade para ele estar assim. Então, são experiências bem abrangentes, né? Mais do que muito mais no aspecto cognitivo ou do que só uma motivação por si só. Então, isso aí vai ser muito rico, infundido com tudo que é importante para a gente. E aí, o que que se vai permear aí? Os nossos significados que a gente traz para as coisas, né? Aquilo que a gente leva também como necessidade e até mesmo os nossos valores. Então, sem emoção, a gente não poderia nem sequer viver uma vida satisfatória. Então, por isso daí a importância da emoção.